sobre assim, ó, como que tu acredita que o autoconhecimento faz diferença? Por que eu tô te perguntando isso, Jé? Quando eu comecei a mentorar, quando eu comecei a fazer os meus primeiros atendimentos, e foi lá em 2018, eu trazia muito o autoconhecimento. E no passar do processo, eu entendi, e um parênteses, né? Eu falava sobre o autoconhecimento porque foi o que me transformou. Sim. Foi o que me trouxe para onde eu estou hoje e o que me traz, né? Volta e meia tem que parar, olhar, entender o que faz sentido, o que não faz, entender o meu comportamento. E isso hoje faz parte do meu processo, né? É natural que eu faça essas pausas para conseguir ajustar o caminho. Porém, o que acontece, né? Não são todas as pessoas que estão abertas para isso. Não. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, talvez alguém esteja ouvindo e esteja pensando, eu me conheço. Chato. Assunto chato. Autoconhecimento, todo mundo fala disso. Não, eu já me conheço, eu não preciso. Sabe? Então, eu vi que existia essa resistência e mais do que isso, já. O que acontecia? Em 2018 eu comecei a atender, em 2020 eu entrei para o W2W, que é um clube de mulheres empreendedoras. Então eu intensifiquei ainda mais o meu contato com empreendedoras. Naturalmente, as minhas clientes, as minhas mentoradas passaram a ser mais empreendedoras também. E aí eu percebia no processo que quem era comprometida eram mulheres que estavam focadas em negócio. Tinha a questão do autoconhecimento, a questão da mentalidade, desses processos mais internos, mas quando envolvia o negócio dela, ela estava comprometida. Aquelas mulheres que vinham para o processo, mas que elas estavam num processo de busca e descoberta interna, elas cancelavam. Elas, às vezes, marcavam e esqueciam. Nossa. Elas não se comprometiam 100%. E foi onde eu percebi e entendi que eu precisava mudar o meu posicionamento e começar a olhar para outro lado. Eu sempre fui empreendedora. Eu digo que eu nasci empreendedora, né? A primeira oportunidade que eu tive de empreender foi Tô indo, mas foi criança, numa aposta com meu pai. Quando eu perdi a aposta, eu disse para minha mãe, não. Eu vou pagar isso, e real, era criança, devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade, talvez uns 6. E eu lembro que eu pedi para ela só comprar uma jarra e eu fiz uma rifa disso para poder vender a rifa, pagar a jarra e pagar o presente. Foi assim. E sempre eu fui uma jovem, adolescente, criança que é inconformada, né? Exato, sempre inventando alguma coisa. E aí, em 2012, 2011... eu comecei a empreender no mercado imobiliário. Então, eu tenho aí alguns bons anos já empreendendo, correndo atrás e trabalhando e focando no meu próprio negócio. Então, eu tenho esse know-how, né? Essa experiência, esse caminho. E aí, nesse momento, eu entendi assim, poxa, o autoconhecimento ele é importante, não tem como desvincular, mas as pessoas não querem. Não querem. Não querem. Por exemplo, se tu vai vender, né, o Instagram, o que as pessoas querem? Querem aprender como dar certo, como crescer, como captar paciente, enfim. E tudo bem. Só que o que elas precisam é o autoconhecimento. Total. Só que ninguém vai comprar o autoconhecimento. Não, eu já entendi isso. As pessoas não querem comprar, elas não pagam pelo autoconhecimento. Pela mentalidade, sim. Ok. Que ainda assim é um processo. Que é um processo. Então, o que tu vê? Quando tu compra um curso, né? Normalmente tu vê que a mentalidade, o autoconhecimento tá lá embutido. De alguma forma. De alguma forma. Mas as pessoas não compram isso porque elas não valorizam. Porque eu acredito muito que o autoconhecimento, ele vem com muita dor. Sim. Vem com muitas feridas, vem com muito peso. Então, por exemplo, hoje na mentoria, eu tenho as minhas mentoradas, elas passam 6 meses comigo. Por que hoje elas passam 6 meses comigo? Porque eu preciso que elas tenham essa intimidade comigo. Eu preciso acompanhar elas mais de perto. Eu preciso criar essa conexão também para eu conseguir realmente destravar elas. Sim, perfeito. Porque entra nesse processo, né? Por mais que tu traga o conhecimento técnico, por mais que tu chegue com uma fórmula perfeita, validada, que funciona contigo, existe a trava. Sim, porque qual que é a maior questão, né? Eu acho que independente da área, tanto você, como a minha dentista, ou como a Júlia, né, nutricionista, ou qualquer outra pessoa, a gente vê que a constância
As pessoas têm muita dificuldade na constância. Sim, sim. Por quê? Porque elas não têm o autoconhecimento estabelecido como elas acham que elas têm. Elas não sabem o que realmente é importante para elas e o porquê que elas estão fazendo aquilo. E isso pega. Então, quando tu tem um motivo e quando tu tem a clareza de por que tu tá fazendo o que tu está fazendo, o negócio gira. Flui, porque tu sabe por quê. E tu se autoconhece a ponto de entender que se tu fracassar, tu sabe como levantar. Uhum. Se é que deu errado, tu sabe como achar ali a solução. Tu não vai focar no problema. Tu não vai focar no difícil, né? Eu nem gosto de falar a palavra difícil, né? A gente fala desafio. Sim. Que é desafiador. Então, que já tira um piano das costas. Exato. Esse é o ponto. E aí, quando tu começa a ter esse autoconhecimento mais avançado, mais conhecido, tu começa a entender sobre outras pessoas também. E aí, tu entende por que a pessoa reagiu daquele jeito. Então, por exemplo, vou contratar alguém para minha equipe, eu sei que aquela pessoa tem que estar alinhada com os valores da minha empresa. Uhum. Eu preciso entender sobre o comportamento daquela pessoa. Perfeito. Eu preciso entender como ela vai receber uma crítica. E não necessariamente a pessoa A vai receber a crítica da mesma maneira que a pessoa B. Às vezes, para a pessoa A, eu vou falar. Às vezes, para a pessoa B, eu vou mostrar. Porque são pessoas diferentes. Exato. Que têm comportamentos e recebem de forma diferente. Sim. E aí é o autoconhecimento, não só de você entender como você funciona, de você também ter a percepção de como que as pessoas que estão ao teu redor, elas funcionam. A questão do comportamento humano. Exato. Que tu entender sobre o comportamento humano. Então, por exemplo, ontem mesmo, no grupo da mentoria, uma mentorada minha me mandou um print ali sobre uma conversa que ela estava tendo com um paciente, como que ela poderia responder. E o que eu falo muito é que elas precisam ler a pessoa que tá falando ali com elas. Sim. Se a pessoa é curta e grossa, não adianta tu mandar um textão explicando como é tua consulta, achando que tu vai agregar valor. Porque não, a pessoa é curta, ela tá com pressa, ela quer rápido. Então tu tem que dar o que as pessoas te pedem. Sim. Sentir, né? Ter essa leitura. Exato. Se a pessoa te manda um áudio, dando 1000 voltas, querendo 1000 explicações, tu vai ter que responder por um áudio. Uhum. Às vezes, se tu for muito direta com essa pessoa, ela não vai marcar contigo. Sabe uma coisa, Jé, assim, ó, que eu acredito que seja importante nesse processo, você falou aqui, é presença. Total. Porque quando você tá na correria, no dia a dia, e alguém te manda uma mensagem durante o teu dia, por exemplo, você responde aleatório naquela confusão, sem estar presente, você não vai conseguir chegar na pessoa. Não. Porque quem tá do outro lado sente. Esse é o ponto. E aí essa percepção também, né, de você entender o seu momento, se conhecer neste ponto, acho que até organizar o teu processo, porque a organização ela é importante também, em que momento que eu falo com o meu cliente, em que momento que eu realmente vou estar ali 100% presente. O livro do Joel, ó. 100% presente para que eu consiga ler, entender e dar o direcionamento da forma correta para aquela pessoa também. Eu acredito muito, né, sobre isso do ser presente, porque quando tu tá presente, tudo flui mais facilmente, né? Você falou sobre isso na live. Eu falei sobre isso, porque para mim é um valor ser presente, estar presente. A gente precisa estar presente. Sim. Muda completamente o jogo. E aí também sobre a questão do comportamento humano, né? As pessoas elas gostam de se sentir especiais. Então, às vezes, uma simples mensagem no WhatsApp dela, de uma maneira certa, assertiva, tu ganha a pessoa. Sim. E aí sim essa pessoa vai se transformar ali, virar um paciente teu. Sim. Que no meu caso ali é o que elas buscam, né? Elas buscam pacientes. Elas buscam um posicionamento que, consequentemente, vai gerar pacientes. Esse é o ponto. Na verdade, o que elas procuram? Elas procuram a captação de paciente. Só que, tudo bem, é aquela coisa, né? A gente vende o que quer e entrega o que precisa. Então, a gente tem que fazer elas entenderem que a captação de paciente, ela vem quando você
se desenvolve. Sim. Que não é assim, às vezes tu vai gastar um dinheiro, tu vai conseguir aquele paciente que pro dentista ali no consultório, o bem mais precioso que ele tem é o paciente. Isso tem que estar claro. A minha secretária sabe. Não interessa. A coisa mais importante que tem aqui são os pacientes. É quem tá aqui. Então, a gente tem, né, equipe de dentista, tudo mais. Meus amigos, por sinal, né? Mas assim, o paciente, ele é o mais importante. Assim como, por exemplo, na minha clínica, mais importante também que os dentistas é a minha secretária. Perfeito. Entendeu? A minha secretária é a mais importante. Porque, na real, que a gente tá na mão dela, né? Total. E ela que faz ali o atendimento ao paciente, ela que me traz os feedbacks. Então, ela ali é o... Ela é a pessoa que precisa ser cuidada. Exato. Eu acho que essa questão, a gente tá até num lugar que é legal, né? O crescimento. A Ju falou aqui, eu acho incrível que os episódios, eles vão se complementando. Ela falou sobre o desafio dela no processo de crescimento de delegar, de começar a trazer outras pessoas, né? Fazer o negócio crescer com pessoas, porque para mim não tem outro caminho, né? A gente precisa disso. E essa parte de você delegar, de você ter uma pessoa ali para isso. E uma das coisas que a gente conversou, que eu acredito que é isso, e é o que tu tá trazendo e confirmando agora, é essa clareza dos teus valores, daquilo que é importante para ti, para o teu negócio, daquilo que tu quer transmitir através do teu negócio, do teu propósito. Então, se tu não tens uma pessoa alinhada com tudo isso, você perde uma perna ali, um braço, né? Você perde resultado com isso. Com certeza. E eu acredito muito também que a questão do delegar, que algumas pessoas têm essa dificuldade, é porque elas não têm alinhado os valores. Sim, perfeito. Porque tu tem que saber o que é importante para ti. Sabe que